Hoje vamos falar de um momento que, olha, se você nunca passou por ele, conhece alguém que passou, Rose Vilela está com a gente. Tudo Seja bom, bem-vinda, Cacá? bem você, tudo Obrigada. bom? Como Tava com saudades, estava de férias, né? Tava, voltei essa semana. E parabéns obrigada, pelo seu aniversário, viu? Obrigada mesmo. Você sabe que um dos momentos, acho que mais difíceis, depois de uma separação, é você aprender a lidar com o ex. Isso é uma grande verdade, Não viu? É muito difícil, é muito complicado. Ou é muito ódio, ou é muito amor. Né? E os dois são complicantes para um bom relacionamento depois, sim, né? Sim, e até você arruma um novo parceiro, uma nova parceira, o fantasma do ex, né? Então tem pessoas que conseguem, que mantêm uma boa relação, mas para outros é um verdadeiro fantasma. Por isso vamos falar sobre esse tema hoje. A gente fez até uma matéria rapidinha que resume bem o que vai ser dito aqui pela Rose. Aproveite e mande suas perguntas, viu? Vamos assistir? Vamos lá. Vamos lá. O relacionamento pode não durar para sempre, mas o ex sempre será um ex. O tempo é capaz de curar as mágoas, as brigas e até a saudade dos momentos bons, mas uma coisa é certa: ex-companheiros vão continuar fazendo parte da sua vida. Quando a luz do poste não acendeu. Uma universidade canadense divulgou um estudo mostrando que quase 90% dos usuários de redes sociais usam a internet para espiar a vida dos ex-companheiros. Poderia ser um traço de uma pessoa maníaca, mas o fato é que boa parte dos ex-pombinhos quer saber como o companheiro ou a companheira está lidando com a sua ausência. Onde foi que eu deixei de te amar? Dentro do quarto só estava eu, dormindo antes. Cada ex tem um comportamento característico que o classifica em inseguro, ciumento, amigo ou cafajeste. Mas quem vai dizer? Você consegue identificar qual é o seu? O relacionamento chegou ao fim, mas cabe a você decidir qual o papel e a importância do ex na sua vida. Confira algumas dicas de como lidar com o seu ex. Dentro amor não impede, que ele impede mesmo crendo-se infinito. Tornar o amor real é expulsar. E eu e a Rose conversávamos aqui, a gente falava o quanto que essa relação tem que ser saudável. Pois é, mas nem todo mundo consegue, né? O ideal, este seria um ideal, né, perfeito para todos, mas é complicado. Mas qual um dos maiores complicantes para se ter uma relação, não sei se é amigável, porque às vezes a gente fala amigável, mas não dá para ter amizade, né? Terminou de uma forma ríspida, ruim. Pois é, uma coisa que eu percebo assim, que complica muito, muito a relação, quando tem filhos pequenos, né, que tem uma separação, e quando envolve bens. Aí aquela história, né? Quando o caso é meu bem, quando separa meus bens. E aí vira um inferno a vida das pessoas quando tem essa questão financeira envolvida. Então é bem complicado. É complicado, mas eu acho que as duas partes têm que estar com essa predisposição de conseguir sair de um relacionamento, porque o que uniu essas pessoas foi o amor lá atrás. Sim. Não importa por que esse amor acabou. Mas quer dizer, tem que terminar do mesmo jeito que começou. Né? Quer dizer, o que é justo, com respeito, com respeito, né? Pois é, se o amor acabou, que pelo menos haja o respeito. Tem casais que não têm filhos, ok, né? Eu acho que facilita um pouco mais. Mas tem uma coisa do apego, né? Que as relações acabam trazendo isso. Porque cada casal vai estabelecer um tipo de relacionamento. Então, às vezes, chega uma hora que tem um apego muito grande, que já viraram irmãos, né? E um não quer largar o outro, já percebeu que a relação não tem mais nada a ver, mas não consegue soltar. Acostuma com o outro. Como é que vai ser minha vida com um novo parceiro, uma nova parceira? Como é que é beijar uma outra pessoa? Como é que é transar com uma outra pessoa? E, por fim, chega uma hora que separa, né? E aí vem a separação, mas como é que é lidar com isso quando o outro se torna um ex? Que para alguns é muito complicado, dependendo dos fatores que envolvam, né? Então, filho é uma coisa complicadíssima, né? Então, às vezes os pais acabam utilizando os filhos para fazer chantagem, para fazer barganha. Então, tem alguns fatores assim que complicam bastante. Mas a insegurança complica bastante também? Insegurança em que sentido? Porque eu acho que muita gente fica num relacionamento falido que sabe que não tem mais nada a ver pelo medo de será que amanhã eu vou me sentir sozinha? Será que amanhã eu vou me arrepender de ter me separado? Muito. Né? Arrependimento. Muitas pessoas têm assim, um pavor de se arrepender.
E muitos se arrependem, né? Mas ok, a vida continua. Faz parte né? da Você não vida, pode ficar preso. O problema é quando as pessoas ficam presas ao passado, ao modelo, né? Seja bom ou ruim. Às vezes é um modelo ruim, aí eu não me relaciono de novo porque eu posso repetir esse modelo. E às vezes é um modelo muito bom, puxa, eu nunca vou encontrar um modelo tão bom como foi aquele. E a pessoa acaba ficando sozinha e presa naquele relacionamento antigo. Né? Então isso é uma coisa que complica bem a vida de quem está separado. Mas normalmente quem sai mais abalado é aquele que não pediu a separação, né? Se sente traído, se sente trocado. A autoestima, mexe muito com a questão da autoestima. Por que a pessoa não quis mais saber de mim? Por que a pessoa, às vezes, tem mesmo uma outra relação, já está interessado numa outra pessoa? Uma coisa que eu percebo muito, a mulher, ela separa para ficar sozinha. O homem dificilmente separa para ficar sozinho. Quando ele separa, ele já tem alguém. Então, isso tem muito a ver com a criação. Né? Então, o homem é muito dependente da mulher e às vezes ele quer uma mulher para cuidar dele, né? Além de ter a relação, mesmo hoje, né, que é tudo muito moderno, a mulher também trabalha fora, o homem também, mas tem uma coisa assim do cuidado, administra a casa, ver se a camisa está bem passada, mesmo que você tenha funcionário, tudo, a mulher meio que fica nessa função, nesse lugar. Então, muitas vezes, para ele ficar sozinho, ele vai ter que lidar com isso, né? Com a diarista, ele com a funcionária. Ele prefere um relacionamento ruim a ter que cuidar de tudo? Até ele arrumar outra, né? Quando ele arrumou e tudo bem. Aí ele consegue largar daquela pessoa. Então isso é uma coisa que é uma... Claro que não é uma regra, né? Mas se você pegar uma estatística, isso tem uma repetição, tem uma frequência muito grande. Agora, nós mulheres, a gente vai tentando até que a gente saiba que a gente fez de tudo para aquele relacionamento dar certo. Para depois jogar a toalha, como se diz, né? A mulher, ela acaba encarando mais, ela tenta... Claro, né? A gente está pegando assim... uma forma generalizada. Cada caso é um caso, tem casos de maior apego, de muita chantagem, de utilizar os filhos. Mas a mulher, quando ela decide, ela decide. Né? Não fica se chove no molho. O homem fica e arruma amante, não consegue largar a esposa e fica cozinhando aquilo e vai levando, porque fica em segurança, porque aqui ele tem a segurança da família, né? Aquela da família da margarina, aquelas coisas, né? A família da coisa ideal, perfeita, né? E tem a amante, porque o que acontece também numa relação já de um bom tempo? Tem uma rotina e a vida sexual começa a ficar uma coisa água com açúcar, né? Muito morninha, muito sem tempero. E a amante traz o quê? Traz esse, esse tesão, né? Essa coisa louca, desperta, tem vontade, a pessoa se sente bonita. E acaba mantendo, muitas vezes, uma relação extraconjugal, mas não larga, né, daquele. E isso muitas mulheres também. Mas a mulher, ela encara mais, né? Ela tem uma coisa, decidiu, ela vai e pronto, não dá mais. Às vezes ela fica até dividida quando tem um parceiro na jogada, né? De, poxa, não queria que fizesse isso comigo, vamos separar e cada um viver a sua vida. Bom, volto que tem 1000 perguntas para você. Pois é. Tanto com a Rose Vilela, vamos para as perguntas? Tem tanta gente com dúvidas. Vamos ver a primeira de quem é? Vamos lá. Da Cíntia. Estou separada há 3 anos e meu ex-marido continua frequentando a minha casa por causa dos meus filhos. Mas agora estou namorando. E essa situação tem gerado desconforto com meu novo parceiro. Como lidar com isso? Delicadíssimo, né? Quando envolve já o outro parceiro. É muito legal quando as pessoas conseguem manter uma relação amigável depois de uma separação, principalmente como ela fala, né? A Cíntia, por conta dos filhos. Então isso é fantástico. Isso é primordial, seria, né? Primordial. Quem consegue isso, muito legal, muito bacana. E para a saúde emocional dos filhos também, isso é muito importante. Mas se consegue isso quando os dois estão bem resolvidos com essa separação, Exatamente, porque às vezes o outro está indo com desculpa de ver os filhos, mas na verdade ele tá para ficar pertinho da ex, né? Para ter o aconchego, aquele lugar conhecido. Então isso gera uma segurança e às vezes marcar território também, né? Também tem isso, marcar o território. Agora, quando você tem um outro parceiro e este parceiro começa a se sentir incomodado, você tem que respeitar esse seu novo parceiro, né? E conversar com o seu ex e dizer, olha, vamos estipular dias, talvez não subir, pega as crianças na portaria, vai passear, leva para sua casa, né? De não ficar ali, porque agora ela está entrando num novo momento. Mesmo porque muda a rotina, né?
Total. Fica o ex-marido na sala com as crianças e você fazendo lanche e tudo mais? Como você... É outra coisa. Então tem que ter um certo limite. Tem que ter um limite para tudo, né? Foi bom até aqui, agora tem um novo parceiro, esse parceiro está incomodado, não é legal para essa nova relação. E nem para as crianças também, E nem né? para as crianças, que, poxa, entra e sai, vira, né, aquela coisa, um festival. De pôr limite e até conversar com as crianças. Olha, a partir de hoje o papai já não vai subir, ele vai pegar vocês na portaria. Mas o legal é que vai passear. Vão passear. Né? Tem que tornar a coisa lúdica para a criança, né? Dizer que ela está tendo vantagem com aquilo e não desvantagem, que ela não está perdendo nada. Que muito pelo contrário, ela está ganhando. Então ela vai ganhar um passeio, ela vai ganhar um outro lugar para ir, uma outra casa para frequentar. Então tem que tornar a coisa interessante. É sentar e conversar, né? Sim, sempre. Diálogo é tudo, né? Vamos ver mais uma? Renata, estou casada há 12 anos com meu marido. Antes de mim, ele foi casado com outra mulher e até hoje não sei como lidar com as histórias e lembranças. O que fazer? É complicado, né? Porque ela deixa de viver a relação dela. E 12 anos já, 12 anos, né? No comecinho a gente até entende, né? Porque a pessoa ainda está muito ligada, muito vinculada, mas 12 anos... Então ela deixa de viver a relação dela com o parceiro dela porque ela vive em função de se preocupar com a ex. A ex é ex, já foi. Se ele está com ela é porque ele quer estar com ela. Né? Então ela fica com isso na cabeça e não vive a relação que ela tem para viver com né? Quer dizer, ela não vive porque ela fica preocupada com o ex. O passado então, dele. Né? Esquece isso e vá viver a vida com seu parceiro. Se entrega, né? Curte, vê o que tem de bom. É um exercício mental mesmo. Né? Treino, né? É treino. É olhar e ver o que você tem. Né? O que você tem hoje? Ah, você tem o seu parceiro, tá legal, tem 12 anos de casado. O que você pode fazer para trazer mais segurança? E esquece, né? Vai sair, vai se divertir, vai num sex shop para apimentar mais essa vida sexual, porque às vezes isso também traz aí uma referência, né, para pessoa. Às vezes ela fica preocupada com aquela vida sexual dele, lá com a parceira. Mas 12 anos, foi o que você disse, se é começo de relação... Até um ciúminho, né? Super natural, mas 12 anos é muita insegurança, né? E talvez observar um pouquinho a autoestima dela. Porque se ela está tão insegura com 12 anos, né, de término, então ela tem que rever aí a questão da autoestima dela. Né? Vamos ver mais uma? Luzia, sou muito amiga do meu ex-marido, mas os meus filhos não aceitam essa relação amigável. Eles dizem que o normal é o casal se odiar e acham que estamos escondendo algo. Como devo agir para que eles acreditem em nós? Isso é normal de acontecer? Olha, tem filhos que ficam extremamente incomodados depois que os pais se separam, que esses pais se encontrem. E que se deem bem? Pois é, você sabe que tem casais que separam e que se encontram, que saem, que até meio que namora, né? Às vezes quando sai dá uma transadinha. E os filhos ficam péssimos. Como assim? Separou e tá junto? Não consegue entender, eu gosto ou não gosto, quer ou não quer, né? Quer ou não quer. E às vezes, ok, vamos lá, tá legal, tá bacana. Que não é o caso, ela diz que tem ali uma boa relação com ele. Primeiro que assim, a relação é dela com o ex. Os filhos têm que ficar claro, embora sejam os filhos. Tem que separar as coisas. E tem que separar. E isso é uma crença, né, que os filhos têm. De onde é que eles tiraram essa crença de que as pessoas que se separam têm que se odiar? Isso não existe. Que exemplo tiveram, né? Que exemplo que tiveram. Onde é que eles arrumaram isso? Né? Será que foi a avó, foi o amiguinho da escola? Enfim, de onde é que vem isso? Né? É importante questionar e até perguntar para eles de onde eles tiraram isso, que os casais... Por que tem que ser essa né? Tem que se odiar, porque isso é uma crença. Né? E crença é construída em que base? Então tem que ter uma referência, então tem que desconstruir essa crença e mostrar que não, dá para ser ex e dá para ser amigo. Né? E eu acho que você começou dizendo uma coisa importante, tem que separar o que é o casal, a relação homem-mulher e a relação pai e mãe. Exatamente. Os filhos têm que perceber bem essa diferença, não só depois da separação, ou se vai existir uma separação, no dia a dia mesmo, no dia a dia. Isso, porque assim, é muito comum os filhos quererem viver a vida dos pais. E até uma fidelidade. Você sabe que tem filhos que até adoecem por conta disso, né? Por uma fidelidade aos pais. E quando tem a separação, claro, o filho sempre sofre, né? Com a separação. Os filhos não querem separação. Então separou. Tem que ver se esses filhos estão com ódio desse pai.
né? Que às vezes Culpam, eles né? se sentem abandonados, porque é essa sensação, principalmente quando são mais jovenzinhos, de que eles é que foram abandonados e não a mãe. Então às vezes o ódio é deles, né? E às vezes essa crença que eu estava falando parte de uma sensação que eles têm. Então talvez sentar e conversar. Vamos falar, vocês têm raiva do papai porque ele foi embora, porque sei lá, aconteceu a separação, a gente não sabe em que condição que isso aconteceu, porque às vezes o ódio é deles e eles estão achando que a mãe também tem que odiar. Não necessariamente. Por que eu odeio e minha mãe não odeia, né? Pois é. Não, tem que, né? De onde que tirou isso? É. Às vezes fica claro, senta todo mundo, conversa todo mundo, esclarece isso e olha, não se intrometam, vão viver a vida de vocês e eu aqui cuido da minha, né? Porque afinal de contas a mãe e o pai são autoridades dentro de uma casa. E muitas vezes a gente tem que dar esse ponto. Tem que colocar. Até aqui é o meu espaço, daqui pra lá Exato. Vamos respeitar esse limite. Exato. Né? Então, se ela for arrumar um novo parceiro, eles também vão se intrometer? Talvez, né? Possivelmente. Então, Zia, coloca todo mundo na mesa e conversa. Volta já. E lindas, né? Bom, voltando com a Rose Vilela, tem mais uma dúvida que chegou pra gente. Vamos ver de quem é? Vamos lá. Márcia. Toda vez que eu encontro com a ex-mulher do meu namorado, ela me provoca. O chama pelo apelido de quando eram casados e faz várias piadas internas. Quero aprender a lidar com essa situação antes que eu perca a cabeça. Me ajude. Ai, chega a ser engraçado, porque tem hora que dá vontade de rodar a baiana mesmo, dá vontade né? de falar tudo que você acha. Vamos combinar que mulher tem uma coisa meio pavio curto e já quer rodar a baiana. Mas é legal manter aí, né? Mostrar que ela tá segura. E conversar com esse parceiro, porque se a ex mantém essa relação de intimidade, fala, escuta, me incomoda, né, isso. Tudo bem, a sua ex, legal, bacana, mas me incomoda. Piada interna não é legal. Porque aquelas coisinhas que o casal estabelece, né, apelidinho, não, isso é de doer, né? É de doer para qualquer um. Então conversa com ele, diz o quanto está incomodada, porque também ela não fala, às vezes ela quer ficar ali no pedestal e não quer falar, não quero demonstrar nada, né? Não quero dar o braço a torcer. Isso é negativo, né? Isso é ruim pra ela, porque ele tá ali legal e às vezes tá até fazendo um joguinho, porque tem homem né? que curte isso também, Adora fazer um joguinho, ver o quanto a atual tá ligada nele, né? Ver o quanto a pessoa tá interessada e acaba criando esse conflitinho. Então ele meio que facilita, dá trela pra ex-esposa poder ficar ali, né? Porque ele que tem que pôr limite. Ele que tem que dar o corte. Quando tem filhos pequenos, fica tentando fazer vistas grossas também, para ver se a relação com os filhos não se complica. Porque a gente sabe também como isso é difícil, né? Pois é. Tem muito homem, mulher você disse bem, a gente já é mais pavio curto, a gente já fala e pronto. Homem não, se a gente analisar, não generalizando, eles tentam levar as coisas na calmaria, no morno, para não entrar num conflito desnecessário. Pois é, aquela história, detestam DR, né? Mas às vezes é necessário. Porque se você está com uma parceira nova e você não coloca limites, é ruim, difícil. Porque você fica mal com a ex e fica mal com a atual. Então, vai estar no inferno, né? Pois é, vai virar um inferno. Então põe limite nisso, né? Diz, olha, né? E até falar, ô fulana, vamos parar com essas brincadeirinhas quando eu tô com a minha namorada, porque ela tá se incomodando. Às vezes tem que falar, né? Tem que falar claramente, não tem... E se fala e não adianta, fica no carro, espera no carro um pouquinho, até que as coisas se amenizam, pois é, respira, conta até 10, segura a onda, mas ela precisa conversar com ele. Não adianta fingir que nada está acontecendo e se corroendo por dentro. Eu acho que isso vale pra tudo, né? Tudo aquilo que a gente sente num relacionamento, a gente tem que colocar pro outro, Tem que colocar. Né? Às vezes não na hora, né? Porque às vezes na hora né? o sangue tá quente, você vai, porque a tendência da gente é ofender o outro, né? Querer humilhar, mistura emoção, colocar. né? Então respira, né? Dá uma olhadinha. Edita. Aí edita, vai pra edição. Depois você libera, né? E aí fala com calma, fala um outro momento, porque aí você tem tempo de elaborar. Olha, gente, eu acho que uma das coisas mais complicadas na vida da gente é a relação com outras pessoas. Relação. É o mais complicado, de não uma só forma amorosa, geral, né? De uma forma geral, né, De uma Rose? forma geral, as relações,
as pessoas têm muita dificuldade, né? Às vezes por timidez, às vezes por insegurança, às vezes por se sentir inferior ou superior. Então mistura muito. Realmente é um treino constante, diário. A pessoa tem que estar sempre atenta, sempre ligada. E não consegue, vai fazer terapia. Olha, eu acho que isso devia ser uma matéria de pré-primário. Não é? Porque eu acho que desde as crianças a gente tem que aprender a falar sobre o que incomoda a gente, mas sem agressividade. Sem agredir, falar o que sente, falar do fundo do coração, né? Olha, esse seu comportamento, no lugar de agredir, porque você acusar, né? Porque a tendência, quando você acusa, o outro se defende e te agride. Sim, é verdade. Então dizer o que você sente, esse seu comportamento me gera tal sentimento, esse seu comportamento me deixa no lugar de humilhada. Isso não é legal para nossa relação. Isso não é legal para a relação. Diálogo, gente, diálogo.